sou o Dr. Carlos Michel Albuquerque Pérez, neurocirurgião e neuroradiologista terapêutico do Hospital Santa Júlia. Hoje vamos falar dos acidentes vasculares cerebrais, os AVCs ou derrames cerebrais. Os acidentes vasculares cerebrais ou acidentes vasculares encefálicos, popularmente conhecidos como derrames cerebrais, são doenças caracterizadas pela interrupção do fluxo sanguíneo para determinada região do cérebro. O cérebro não pode ficar muito tempo sem irrigação porque ele precisa de nutrientes constantemente. Então essa interrupção vai lesar determinadas partes do cérebro que vão causar sintomas que dependem do local onde houve essa obstrução. Trata-se de uma doença de instalação súbita que pode ocorrer em qualquer idade e que sempre está associada à perda de função e muitas vezes do afastamento do indivíduo do seu trabalho, e muitas vezes a gente, além do indivíduo, do paciente que teve o AVC, ele também afasta pelo menos um familiar que vai ter que cuidar desse paciente. Isso ocasiona um grande prejuízo para a sociedade, para a economia como um todo. Os acidentes vasculares cerebrais, eles até nem poderiam ser chamados de acidentes, porque a gente sabe hoje em dia que 90% dos casos a gente localiza alguns fatores de risco e muitos deles evitáveis. Os principais fatores de risco para um acidente vascular cerebral ou derrame cerebral são, principalmente, a hipertensão arterial não tratada ou tratada ineficientemente, o fumo, o uso de cigarros, a obesidade, especialmente aquela gordura que acumula nas cinturas, o diabetes mellitus, o sedentarismo e também associado a isso, o uso abusivo de álcool, algumas doenças cardíacas como as valvulopatias, o colesterol elevado. Também estão incriminados, hoje em dia se sabe, aquele estresse psicossocial mantido e a depressão doença. Os principais sintomas do acidente vascular cerebral devem ser sempre pensados quando um indivíduo sente que um determinado lado do seu corpo, seja o lado direito ou o lado esquerdo, estão comprometidos. Então é melhor suspeitar de AVC, mesmo que não se trate disso, é melhor considerar que se trata de um AVC. Então o que nós podemos ter? Nós podemos ter perda de sensibilidade de um lado do corpo, direito ou esquerdo, perda de força, uma fraqueza, que a gente chama de hemiplegia, de um lado ou de outro do corpo, a instalação súbita de uma perda visual de um ou dois olhos, a instalação súbita de um desequilíbrio, uma incoordenação motora, às vezes um início súbito de uma confusão mental. Todos esses sintomas neurológicos de início súbito podem ser um dos sintomas de AVC. Para a gente educar até as crianças mais velhas, existe uma sigla que foi convencionada, que é a sigla SAMU, que coincide com o serviço de urgência. O que seria isso? Você pede para o paciente dar um sorriso, seria o S. Se você perceber que um lado ou outro do corpo, do rosto está diferente, não é normal. Pede para ele te dar um abraço ou levantar os dois braços, que seria o A, o SAMU. Se você perceber que um dos lados está mais fraco, também você deve desconfiar de alguma normalidade cerebral. O M seria por música ou uma mensagem. Peça para o doente, para o seu parente, ler ou falar alguma frase ou mesmo cantar um fragmento de uma música que ele conhece. Então, se algum desses três, S, A, M, estiver anormal, aí entra o U, que seria a urgência, né? Você tem que providenciar a ida desse paciente, dessa pessoa, para um serviço de urgência o mais rápido possível. Se ele estiver desmaiado ou alguma coisa assim, não puder levar, chama o SAMU. Lembrando que o SAMU no Brasil é 192. Sim, existe uma idade de maior risco, que seria a maior, na faixa etária maior que 55 anos. Porém, é importante frisar que o AVC pode acontecer em qualquer faixa etária, mesmo em crianças, até o paciente bastante idoso, e pega as pessoas muitas vezes na fase mais produtiva de suas vidas. Só é assustador dizer que a estatística nos mostra que ao longo da vida
de cada 4 pessoas, uma vai ter AVC, ou seja, 25%, é muita gente. Essa pergunta é bastante interessante porque a gente está vivendo uma época de pandemia do Covid-19 e a orientação que as pessoas recebem, que todos nós recebemos e como médicos nós também passamos, é que as pessoas fiquem em casa. Agora eu vou falar uma coisa que é ao contrário disso. Se você pensa que um familiar seu tem AVC ou você está achando que tem alguma sintomatologia dessas que a gente falou, não fique em casa. Isso é extremamente importante, não é para ficar esperando melhorar. Por quê? No caso do atendimento do AVC, o tempo é crucial. A gente sabe que aqueles pacientes que conseguem chegar no serviço de urgência, que tem a capacidade de atender AVC, obviamente, em menos de 4 horas e meia, até 6 horas no máximo, eles são aqueles pacientes que podem se beneficiar de tratamentos modernos, que podem causar desde a cura do AVC ou, quando não se consegue curar, pelo menos minimizar as sequelas. Portanto, repetindo, se há suspeita do AVC, não fique em casa, procure um serviço médico o mais rápido possível, não fique esperando melhorar. A unidade de stroke, a exemplo dessa que nós temos aqui no Santa Júlia, ela é extremamente importante nos cuidados do AVC, por vários motivos. Um serviço de AVC bem estruturado, ele começa já pelo reconhecimento do AVC, quando o paciente chega no pronto-socorro. Ele passa por um parque de imagens, um CDI, que nós chamamos, bem estruturado, onde o paciente receba com urgência, o mais rápido possível, ele seja submetido a uma tomografia de crânio e principalmente a uma angiotomografia das artérias do pescoço e do cérebro. É importantíssimo a gente estudar isso muito rapidamente, porque é isso que vai ditar a conduta de uma maneira eficaz. Além disso, ele precisa ser avaliado e acompanhado por neurologistas que tenham treinamento e estejam acostumados a lidar com pacientes com AVC. Nós temos bons pronto-socorros na cidade, mas nem todos têm esse treinamento e nem todos têm neurologista 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é o que tem aqui no Santa Júlia. É preciso diagnosticar. Além de tratar o AVC de uma maneira adequada e rápida, é preciso, depois que estabiliza o paciente, ir atrás da causa do AVC. É extremamente importante o diagnóstico etiológico, que é a causa. Nós temos alguns pacientes que muitas vezes são tratados muito bem no início e o paciente até melhora, mas depois de 24, 48 horas ele tem um novo AVC, às vezes catastrófico, ainda dentro do hospital, porque não foi encontrada uma causa, alguma doença no coração, uma válvula normal, um trombo dentro do coração. Então, esses pacientes, além de serem tratados rapidamente, eles precisam ter esse acompanhamento do neurologista clínico e precisam ser tratados. Como eu falei, a angiotomografia vai nos dizer se esse paciente vai ser tratado somente com medicamentos ou se vai ser preciso uma intervenção na hemodinâmica com catéter para que a gente possa remover um coágulo maior. Sabemos hoje em dia que os coágulos de grande tamanho não são retirados por medicação, é preciso tirá-los mecanicamente, que nós chamamos de trombectomia. Então, dentro de uma unidade de AVC, você tem todas essas possibilidades e a gente aumenta em muito a chance do paciente ter uma recuperação ou pelo menos minimizar as sequelas que muitas vezes são incapacitantes ou mesmo mortais. Para prevenir o AVC, entra exatamente naquela primeira pergunta dos fatores de risco. Um estudo chamado Interstroke, de 2012, ele provou que 90% das causas de AVC são preveníveis. E aí é corrigir fumo, não fumar, corrigir a pressão arterial, tratar do diabetes ou comer menos açúcar para não se tornar diabético, escapar do sedentarismo, perder essa gordura abdominal, corrigir a depressão, corrigir o estresse, corrigir o colesterol. Essas são as medidas mais importantes para que no futuro nós não tenhamos um AVC. Para terminar, novamente lembrar que o acidente vascular cerebral ou derrame cerebral é uma doença extremamente incapacitante. A gente realmente precisa levar a sério, tem que ter um pouco de medo de ter esse tipo de doença. E aí, para que a gente não fique só no medo, a gente tem que tomar medidas práticas na vida da gente. Entre elas, realmente, permanecer ativo, indo sempre aos médicos
para fazer check-up, ver se está tudo bem com o colesterol, com a glicemia, se alimentar corretamente, trabalhar o nível de estresse para que não nos submetamos aos estresses desnecessários. E caso venha a ter os sintomas de AVC, extremamente importante não esperar em casa, não esperar para ver se vai passar, procurar rapidamente o serviço médico, para que os próprios médicos e a enfermagem e a equipe multidisciplinar possa lhe ajudar. Porque se chegar muito tarde, chegar no dia seguinte já com AVC instalado, infelizmente não é possível fazer muita coisa a não ser a reabilitação. Muito obrigado.